Mais uma vez, bom dia para todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que têm estado conosco nesses tempos todos, né? E de isolamento. Nós sempre partilhamos aqui uma porção da palavra de Deus, ouvimos alguma música boa, uma música evangélica boa, né? E trazemos sempre um abraço para todos aqueles que nesses dias aniversariam, alguns amigos. Eu quero destacar hoje três aniversariantes. Primeiro a minha irmã querida Débora Baense, esposa do meu irmão, do meu amigo Marcos Ferreira, mãe da Maitê, lá da Igreja Batista Farroupilha, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe grandemente sua vida, Débora, e também, logicamente, do seu esposo e da Maitê, não é? Outro também, são dois filhos de pastores que aniversariam hoje. Primeiro, Tadeu Siqueira, filho do pastor Walter, trabalhou conosco no fórum aqui de Itatiaia e é da Igreja Central, um grande amigo, um grande irmão. Que Deus abençoe sua vida, Tadeu. Também a Júlia Dias Santagata, filha do pastor Júlio Santagata. Igreja Batista, são membros da Igreja Batista Central, mas o pastor Júlio é o responsável pela congregação de São José do Barreiro. Então nós mandamos esse abraço aqui para a Júlia, o Tadeu e a Débora. E amanhã aniversaria a Helena, nossa tininha, aqui da Igreja Batista em Vila Pinheiro. Nós mandamos esse abraço também, Helena, com um dia de antecedência, mas porque amanhã não faremos programa, né? Então já recebe o nosso abraço hoje, né? Vamos ouvir também um som bacana, um piano lindíssimo, a dupla, né? Ana Espina e Selma Finotti, mãe e filha. Pensei que fosse irmã, mas é mãe e filha, tocando piano. O fino dessa música é que essas duas tocam juntas um hino que a gente não ouve há muito tempo. Face a face vê-lo-ei. Vamos botar um som aqui e vamos ouvir, vamos nos deleitar e cantar juntos, né?
Eu quero meditar hoje com você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, a comunhão nos tempos do coronavírus. Quando o mundo começou a ser assolado pela ação maléfica, né, a gente pode chamar assim, desse novo coronavírus, a mortandade começou a agraçar em todos os países. Ninguém poderia imaginar que medidas de segurança sanitárias iriam atingir proporções tão grandes como a que nós estamos vendo pelo mundo afora. De tempos em tempos, realmente o mundo é sacudido por vírus, bactérias, parasitas e outros organismos microscópicos, né, que em ação no corpo humano se transformam em verdadeiros carrascos, ceifando vidas de milhões de pessoas, como já vimos em épocas passadas, como a febre amarela, gripe espanhola, peste bubônica, ebola e muitos outros mais, né? Hoje nós estamos experimentando essa doença chamada Covid-19, em razão da contaminação generalizada por conta do novo coronavírus, que está provocando uma crise não apenas sanitária, mas também econômica, social e religiosa. Essa semana está em julgamento pelo nosso Supremo Tribunal Federal o fechamento ou não das igrejas, dentro das medidas conhecidas como lockdown, né? E isso tem trazido à lume grandes discussões, tanto no aspecto jurídico, constitucional, como no que diz respeito à liberdade religiosa e à fé das pessoas. É certo que a Constituição Federal Brasileira, ela garante a liberdade de culto, e esse argumento ele tem sido largamente utilizado pelos defensores do lado que não quer o fechamento das igrejas como forma de proteção sanitária. Por outro lado, existem medidas que devem ser tomadas para se evitar um mal maior, qual seja a propagação descontrolada do vírus, que desencadearia uma situação caótica em nosso frágil e desamparado sistema de saúde brasileiro. Em outro sentido, líderes religiosos defendem o não fechamento das igrejas ao argumento de que temos a proteção de Deus e de que nada tememos em razão da nossa fé, enquanto outros apoiam o fechamento dos templos como medida de proteção aos seus fiéis, diante, logicamente, de todo o quadro que se apresenta. Em conversa com alguns membros, inclusive da nossa igreja, assim como também de pastores, outros colegas queridos, eu ouvi dos irmãos as duas versões e me chama a atenção de como as coisas estão sendo polarizadas da mesma forma que a política. Ouvi de alguns mais exaltados que, se não reagirmos com veemência à investida comunista, logo estarão fechando definitivamente os nossos templos e não poderemos mais exercer o nosso direito de liberdade de culto. Tem para mim que isso é um exagero, principalmente tendo em vista que essa hipótese ela só seria possível de acontecer se uma nova Constituição fosse promulgada com esta restrição específica, ou por um golpe de Estado em que os novos ocupantes do poder rasgassem a Carta Magna e passassem a nos impor essa conjectura. Outro me disse que só apoiam essas medidas aqueles que não têm fé suficiente em Deus. Citou o exemplo de Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que não se dobraram às ordens reais, puseram sua fé à prova e foram milagrosamente guardados por Deus. Eu pude argumentar que naquela ocasião, tanto os 3 jovens como o mais idoso Daniel, eles foram perseguidos pela sua fé. Eles foram condenados em razão de não dobrarem os seus joelhos diante de uma imagem em franca idolatria. Mas o que está acontecendo hoje é diferente. As autoridades não estão nos impedindo o exercício da fé, e sim que por um tempo estejamos com os nossos templos fechados em razão de um grave problema de saúde pública. Não é o caso de um mandatário estar erguendo uma estátua em praça pública, nos obrigando a adorá-lo. Não é isso. Nossa fé em Deus independe de estarmos ou não nos reunindo em nossos templos. Haja visto o que está acontecendo na China, por exemplo.
Os dirigentes chineses estão fechando e derrubando os templos, mas nós temos notícia de que a fé daquele povo está aumentando dia a dia. O nosso maior prejuízo é o de não estarmos experimentando, sem dúvida alguma, aquela gostosa comunhão da igreja, da qual nós estamos acostumados. É aquele cafezinho antes ou depois do culto, os almoços da comunhão, disso, daquilo. Isso faz falta, sim, para todos nós, sem dúvida alguma. Mas, por outro lado, quando chamamos aquele momento anterior ou posterior ao culto de café da comunhão, aí sim nós estamos dizendo que comunhão é tão banal quando tomarmos café juntos. Costumamos muitas vezes igualar comunhão a encontros, reuniões, e assim nós perdemos o peso do que significa realmente termos comunhão com Deus e com os irmãos, que é algo que extrapola o encontro físico. No íntimo nós sabemos que a comunhão com Deus e com o próximo não acabou porque o coronavírus nos deixou em casa, longe uns dos outros. Existe algo muito mais rico, que mesmo não sendo experimentado plenamente, ele é real em nossas vidas, que é a verticalidade da nossa comunhão com Deus. Ainda que estejamos impedidos por um tempo de não estarmos saboreando aquela doçura da comunhão dos santos, da mesma forma como fazíamos antes da pandemia. Portanto, nós precisamos encontrar uma forma mais profunda de expressar essa verdade bíblica. Sabemos todos que culto é essencial para todos os segmentos religiosos, mas o momento ele pede calma, ele pede prudência. Nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos. Incentivar que um fiel vá à igreja, sabendo que isso expõe não apenas ele, mas toda a sua família, é extremamente irresponsável, além de representar um risco às demais pessoas. É certo que há argumentos que justificam a abertura dos templos, considerando que as pessoas vão aos supermercados, vão aos restaurantes, vão aos bancos, andam de ônibus, de trens, confraternizam-se em festas. Mas nenhum desses ambientes pode se comparar à igreja. Somos todos em Cristo, um só povo, uma só nação, um só corpo, sob o mesmo cabeça. Está lá em Efésios 2, 14 e 16. E ainda que a nossa presença física esteja temporariamente suspensa em nossos templos, nós estamos unidos a Ele pelo Espírito, e este Espírito que promove a nossa comunhão com Deus. Paulo nos garante isso em 2 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. E, logicamente, esse mesmo Espírito também promove a nossa comunhão com o próximo. Filipenses 2, 1, 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Eu quero encerrar essas palavras de hoje reproduzindo para você um texto interessante, que é o trecho de... Eu não conhecia essa carta que Martinho Lutero dirigiu ao pastor Johannes Hess no tempo da peste negra, né, que ceifou milhões de vidas na Europa durante a Idade Média. E ele escreve essa carta com uma série de orientações para que os protestantes, né, seguissem as medidas de prevenção e cuidassem dos sofredores. E Lutero escreve, então, eu quero reproduzir um trecho apenas, porque a carta é um pouco longa para esse momento. Ele diz assim: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária para não ficar contaminado. E assim, porventura, infligir e poluir outros,
e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim, e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte. E lá no final ele termina dizendo: veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Portanto, que Deus nos abençoe e que nos oriente, como igreja, a nos portarmos com sabedoria nesses tempos de coronavírus. Vamos orar? Vamos terminar esse momento orando? Pai de amor, de infinita bondade, nós colocamos, ó Deus, diante de Ti agora, diante do Teu trono, para exaltar a Tua santidade, magnificar o Teu nome, ó Pai, nos colocando na qualidade de filhos e entregando diretamente em Tuas mãos aquilo que nós temos como desejo dos nossos corações, ó Pai. Vai cuidando de cada um de nós, vai trazendo, ó Deus, saúde. Oh Deus, afasta de nós o coronavírus. Oh Deus amado, tantos dos nossos irmãos que já foram levados, pastores, membros de igrejas, diáconos, quantos, ó Pai, já nos deixaram, estão na glória, e, ó Pai, quantos outros estão sofrendo nas UTIs dos hospitais, ou até mesmo em seus lares. Mas, ó Deus, nós te pedimos que Tu estejas abençoando essas vidas, vai recuperando suas saúdes, aqueles que estão lá, ó Deus, em respiradores, possam estar, ó Deus, se recuperando, possam estar voltando ao seio de suas famílias, de suas igrejas, de seus amigos. Oh Pai amado, nos proteja nesses tempos de coronavírus, ó Deus, vai nos dando alegrias de estarmos na Tua presença, alegria de celebrarmos a vida. Nos lembramos dos nossos aniversariantes, ó Pai, nos lembramos da Júlia, nos lembramos da Tininha, nos lembramos da Débora, nos lembramos do Tadeu, ó Pai, tantos outros que também aniversariam. Vai fazendo sempre com que estejamos, ó Deus, alegres, felizes na Tua presença. Vai trazendo também, ó Deus, a paz sobre cada um de nós, a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, a paz de Jesus Cristo, a paz consoladora. Ó Deus amado, fazendo com que possamos viver, expressando e testemunhando daquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Ó Deus, acampa sempre os Teus anjos ao nosso redor, vai aplanando os nossos caminhos. Ó Deus amado, vai fazendo com que nossa vida espelhe sempre a Tua vontade e o Teu querer. Dá-nos, ó Pai, o perdão para os nossos pecados. Ouve, ó Deus, a nossa oração, porque a fazemos em o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém, amém. Que Deus nos abençoe a todos e nos dê um bom e feliz final de semana.